este momento na mesa para um momento tão atual do que o professor Ney Maranhão, a quem eu convido e agradeço a sua presença neste momento. Por favor, professor. O professor Ney Maranhão é doutor, é o mini currículo do professor que eu vou ler. É doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, USP, com estágio de doutorado junto à Universidade de Massachusetts, Boston, Estados Unidos. Mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará. Especialista em Direito do Trabalho pela Universidade de Roma, La Sapienza, Itália. Professor adjunto do curso de Direito da Universidade do Pará, graduação e pós-graduação estrito sensu. Professor convidado de diversas escolas judiciais de tribunais regionais do trabalho. E com muita alegria, porque esse é o dia a dia do nosso conferencista desta manhã, o professor Ney Maranhão, no dia a dia dele, ele é juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Macapá, no Amapá, da TRT da 8ª Região. Então, nós agradecemos o senhor, professor, e vamos nos abeberar de suas palavras, já sabendo que muito oportunas e muito necessárias ao momento atual que o Brasil está vivendo agora. Com o senhor, por favor, a palavra. O senhor terá, por favor, 45 minutos e logo, lamentavelmente, só 45 minutos, e logo após abriremos para as perguntas. Por favor, professor. Obrigado. Pessoal, bom dia. Eu quero registrar primeiro meu agradecimento a doutor Ângelo, doutor Helder pelo convite. Muito obrigado, eu me sinto lisonjeado de poder falar para um público tão seleto, né? É um auditório realmente diferenciado. Quero cumprimentar minha colega de mesa, né, de Minas Gerais, um prazer conhecê-la, obrigado pela apresentação. Cumprimentar aqui o Sandoval, está aqui, né, colega da Universidade Federal do Pará, acho que o professor Zé Cláudio deve estar ali também, quero cumprimentá-lo, mestre meu, foi meu professor e também colega de docência. Eu vou tentar falar dali, será que pode? Onde o senhor quiser, onde ficar melhor para o senhor. Eu queria começar falando com vocês, existe uma certa dificuldade em se compreender meio ambiente do trabalho como integrante do meio ambiente humano. Parece estranho dizer isso, mas é uma verdade. Quando vão se contabilizar, por exemplo, aqueles que foram vitimados em Brumadinho, algumas pessoas me perguntam se o cômputo como um acidente de trabalho é cientificamente correto. É óbvio que foi um acidente de trabalho. Me perguntam, por exemplo, se as vítimas que não eram trabalhadoras devem ser computadas também como vítimas desse acidente de trabalho. É óbvio que também devem ser computadas. Isso demonstra uma certa dificuldade, e é nisso que eu vou trabalhar com vocês, em ter uma perspectiva que eu chamaria de holística, aproximativa, conjugada entre meio ambiente do trabalho e as outras dimensões do meio ambiente humano. E aqui eu me refiro ao cultural, ao artificial e também ao meio ambiente natural. É óbvio que nessa tragédia de Brumadinho, por exemplo, não foi só o meio ambiente natural que foi dilacerado, destruído, né? Nós tivemos também elementos de edificações representando o meio ambiente artificial e também cultura, né? Construção da percepção sensorial humana que também acabou, infelizmente, realmente destruída por essa tragédia. Eu tenho aqui 3 retratos imagéticos. O primeiro aqui de baixo, vocês certamente não vão, pela foto, associar, mas é uma tragédia, a tragédia de Bhopal. Não sei se vocês conhecem, mas em 1984 houve um vazamento de um produto químico altamente tóxico, letal, em Bhopal, uma cidade da Índia. Até hoje não se chegou com muita segurança aos motivos desse acidente, desse vazamento. Há uma construção no sentido de que houve um trabalhador, essa é uma alegação empresarial,
que estaria descontente com o tratamento que teria recebido, ou vinha recebendo dentro da empresa, e ele realmente teria boicotado, ele teria sabotado, teria feito de propósito esse vazamento. Há menções, isso tecnicamente comprovadas, de negligência na manutenção, inclusive também problemas relacionados à jornada extenuante, jornada extra, que não eram compensadas, e os trabalhadores estavam, inclusive, pela falha e negligência dos comandos gerenciais, deixando para segundo plano dimensões de prevenção que eram imprescindíveis. Bhopal teve 500 mil afetados, vítimas. Foram 13 mil mortos, diretos ou indiretos. Um acidente gigantesco, uma coisa realmente impressionante. Temos aqui Shell Bass, muito conhecido por vocês, o encerramento por acordo, aplaudido por alguns, criticado por outros, mas o fato é que também uma grande tragédia ambiental, cujo foco foi o meio ambiente do trabalho. E Brumadinho, um outro exemplo muito mais próximo de nós. Poderia citar aqui também o problema no Flamengo, com aquelas crianças, com os jovens, naquele trágico incidente que aconteceu e vitimou aquelas pessoas. Também acidente de trabalho, é difícil, a gente fala, mas as pessoas não conseguem. Infelizmente, talvez essa seja uma tecla que eu vá bater algumas vezes, é a concepção de meio ambiente do trabalho como local de trabalho. Essa concepção do senso comum, e que infelizmente também permeia o olhar técnico de muitos de nós, é um mal, porque isso faz uma bifurcação da realidade, é um elemento cultural que dificulta uma compreensão abrangente e eficaz do que é o meio ambiente do trabalho, do que é o próprio meio ambiente e quais as medidas mais eficazes e adequadas para tutelar o seu equilíbrio. Então, desde logo eu digo aqui para vocês, esse problema de ver o meio ambiente do trabalho como um elemento físico, o local onde nós pisamos, e aquilo é o meio ambiente do trabalho, essa é uma ideia que um dos meus objetivos aqui é realmente deitar por terra, colocar uma cal, é realmente acabar com essa concepção que nós não podemos abraçar. Mas o meu ponto, meu fio condutor aqui, é fazer um link entre as tragédias ambientais e o meio ambiente do trabalho, Então, existe algum interesse em comum entre a sociedade, e os trabalhadores? De regra, o pensamento que vige aí, a perspectiva de mundo de muitos é de que uma coisa é o meio ambiente do trabalho e os interesses relacionados aos trabalhadores, aos sindicatos e ao próprio empresariado. Outra coisa totalmente diferente são os interesses ambientalistas, são aqueles que se preocupam com o meio ambiente natural, cultural e artificial. Duas escalas que não se tocam, dois interesses que não se comunicam. Essa é uma perspectiva dual, um discurso falacioso, e é nessa trilha, nessa linha, tentando recomunicar, religar esses elementos que vai ser o ponto central da minha fala aqui. Para isso, eu vou precisar ser muito breve, me perdoem, até pelo tempo que eu tenho, que já foi reduzido, mas eu preciso ser muito breve e vou fazer as afirmativas aqui, que eu vou realmente me privar de dar explicações maiores, mas uma delas é o que é meio ambiente. Por favor, meio ambiente não é só o meio ambiente natural. O direito é ambiental, não é ecológico. O direito ecológico é aquele cujo foco central está na biosfera, está no ar, na água, no solo. O meio ambiente natural, como elemento de proteção do direito ambiental, é uma vertente, por exemplo, do direito alemão. É uma vertente muito forte do direito em Portugal. Então, se eu chego em Portugal ou na Alemanha defendendo uma ótica ambiental na proteção do meio ambiente do trabalho, certamente o meu discurso não vai encontrar nenhuma ressonância, juridicamente falando. Mas no Brasil, nós temos uma perspectiva de meio ambiente ampla, é uma concepção realmente holística, abrangendo a biosfera, que é o mundo natural, este que nós conhecemos, do nosso estudo regular, e outro elemento que é pouco dito ou pouco lido, que é o da sociosfera. Existe isso, tá? A sociosfera é esses elementos condicionantes da saúde e da segurança humana, e também afetadores dos outros elementos e facetas do meio ambiente, que são construções humanas. Então, isso nós chamamos de sociosfera, é todo mundo construído pelo homem. O fato é que o direito ambiental, pelo menos na grande maioria dos países, e eu vou falar muito de direito ambiental, ele é um direito que permeia e alcança não só a biosfera,
mas também a sociosfera. Intuitivamente vocês percebem que o meio ambiente do trabalho é um elemento ligado, em regra, à sociosfera. Não vou entrar em detalhes, o slide eu vou deixar para vocês aqui, mas a nossa Constituição afiança expressamente pelo menos 4 dimensões ambientais: o meio ambiente natural propriamente, o meio ambiente artificial, o cultural e o laboral. Não há nenhuma discussão jurídica a respeito disso. O Supremo Tribunal Federal, que tem a última palavra na interpretação da Constituição, confirma isso em inúmeros acordos e precedentes, reconhecendo que meio ambiente, juridicamente no Brasil, é um ente complexo e abrangente que toca 4 facetas, pelo menos, da dimensão ambiental: natural, artificial, cultural e laboral. Aqui tem as menções às diretrizes constitucionais que confirmam essa minha assertiva. Bom, avançando ainda nesse elemento de sedimentação de base da minha fala, o conceito tradicional de meio ambiente precisa ser realmente afastado. Qual é o conceito tradicional? Meio ambiente é o conjunto de fatores naturais bióticos e abióticos que suscita e permite a vida humana na Terra. A proposta é que nós tenhamos uma concepção de meio ambiente. Eu estou pensando que eu estou passando aqui, vocês estão vendo. Eu estou aqui passando no meu iPad, imaginando o que está acontecendo lá. Vamos lá. Desculpa, gente. Aqui eu falei de biosfera, sociosfera, as dimensões. Isso aqui vai ficar para vocês já sabem disso. Meio ambiente, conceito tradicional, mas eu proponho um conceito constitucionalmente adequado, uma concepção de meio ambiente cuja silhueta conceitual abranja essa complexidade que a nossa Constituição avaliza, né? Então, o meio ambiente, essa é uma proposta conceitual minha no livro Poluição Laboral-Ambiental, de 2017, pela Lumen Iuris, é a resultante da interação sistêmica. Isso é meio ambiente, não é nada estático, é algo que se toca, que se influencia, né? Existe uma rede que se comunica, de fatores naturais, artificiais, culturais e laborais, que influenciam as condições de vida em todas as suas formas. Bom, meio ambiente do trabalho. Fixada essa premissa conceitual de meio ambiente, eu corro para deixar também uma premissa conceitual de meio ambiente do trabalho. Para isso, eu uso uma afirmação do professor Christophe Dejoux, exatamente para conduzi-los, àqueles que ainda não assimilaram isso, que acredito que são poucos, tentar realmente afastar, colocar de lado a concepção que eu chamo de física, né, materialista, naturalística de meio ambiente do trabalho. Então, o professor Christophe Dejoux diz, por exemplo, o medo proveniente de ritmos de trabalho ou de riscos originários das más condições de trabalho destrói a saúde mental dos trabalhadores de modo progressivo e inelutável, como o carvão que asfixia os pulmões do mineiro com silicose. Por que eu escolhi essa frase? Porque ela me traz elementos importantes de reflexão para propor essa nova visão conceitual de meio ambiente do trabalho. Fala, por exemplo, em medo, demonstra um elemento que muitas vezes não é conjugado na nossa concepção de meio ambiente do trabalho, que é um elemento interno, imaterial. Fala em ritmos de trabalho, ou seja, traz à tona as próprias condições de trabalho como elementos que são integrantes dos fatores que causam riscos à saúde e segurança do ser humano. E fala em saúde mental, deixando claro, portanto, que quando nós falamos de meio ambiente do trabalho, nós não estamos nos circunscrevendo nem limitando a falar de proteção do corpo. Nós estamos também falando de bem-estar físico e mental. Então, isso me permite, portanto, entrar para uma tríade que eu proponho naquela obra que eu mencionei, Poluição Laboral-Ambiental, bem recebida na doutrina, né? O Sebastião Geraldo, Gustavo Felipe, o professor Raimundo Simão, René Mendes também, professor da área de Medicina do Trabalho, né? O Luciano Martinez, todos adotando essa minha concepção de meio ambiente do trabalho nos livros de 2018 e 2019. Essa proposição, essa tríade de fatores, percebam aqui o ponto central, tá? Até então, meio ambiente do trabalho, o conceito era construído à luz do trabalho. Então nós temos aqui a qualidade da relação entre as pessoas nesta relação de trabalho,
ela também é fator de risco e deve ser considerado na minha perspectiva conceitual de meio ambiente do trabalho. Vejam a ligação sutil nessa tríade com a concepção de saúde da OMS, abraçada pela Convenção 55 da OIT, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, de que saúde não é uma ausência de doença apenas, mas também um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Há um espelho, né, dessa concepção de saúde nessa tríade de fatores de risco. Tudo bem? Bom, rapidamente esmiuçando cada um deles. O que são condições de trabalho, Ney, na tua perspectiva que você coloca? Os elementos físicos, químicos e biológicos tradicionais e também as condições estruturais e de mobília do local de trabalho. Né? Nós temos a tragédia no Flamengo foi decorrente de fatores de condições de trabalho ligados a condições estruturais, ameaçadoras da vida daqueles rapazes. Ou seja, uma dimensão do meio ambiente do trabalho que, já me permitam dizer, escapa aí muito às limitações de NR. Eu não estou aqui preso ao que a NR diz sobre isso ou aquilo como fator agressor da saúde dos trabalhadores. Não. A perspectiva ambiental nos dá asas para voar e pensar em qualquer dimensão, física ou não, material ou não, que influencie direto ou indiretamente a saúde dos trabalhadores. É disto que eu estou falando quando menciono condições de trabalho. Vejam que é a relação homem-ambiente, ambiente nesse sentido estrito do que aquilo que estamos tocando e vivenciando materialmente. Já a organização do trabalho tem a ver com a relação, a interação homem-técnica. Aqui tem a ver realmente com a execução. Entra tudo que tem relação com normas de produção, modo de produção, tempo do trabalho, ritmo de trabalho, conteúdo das normas, jornada de trabalho, remuneração do trabalho, conhecimento do trabalho, técnicas de gerenciamento, técnicas de cobrança de resultados. Eu preciso correr, ser um pouquinho mais rápido por causa do tempo, mas é isto exemplificativamente, tá? Não é só isto. Então, quando eu falo, por exemplo, de jornada de trabalho alongada, jornada extraordinária, não concessão de compensação de jornada, ou de folgas, ou de férias, ou de intervalo, eu estou tocando na organização do trabalho. E a organização do trabalho é fator direto de afetação da saúde e segurança dos trabalhadores. Daí a absurdidade normativa do 611B, parágrafo único, afirmar, né, Sandoval, que normas de duração e intervalo não são normas de saúde e segurança, que é, com todo respeito, uma norma para se colocar no primeiro lugar de norma mais absurda já produzida no mundo, né, colocada numa lei. Então, realmente isso é um absurdo. Em terceiro lugar, para essa parte inicial aqui, as relações interpessoais. Entendam por relações interpessoais toda a gama, máxima abrangência de interações humanas numa relação laboral, tá? Não pensem apenas nas relações óbvias e intuitivas dos trabalhadores com seus superiores, tampouco apenas dos trabalhadores com seus próprios colegas de trabalho. A ótica, que é muito mais ampla, ela abrange também a relação com os clientes, com os pacientes. Né? O fator de risco central para o operador de telemarketing é justamente o contato com o cliente e a forma como esse contato se dá, ocasionando riscos psicossociais. Nos Estados Unidos, quem trabalha com saúde em hospitais, por exemplo, o fator de risco central não é só de afetações perfuro-cortantes, é o próprio paciente. Saibam vocês que existem equipamentos de proteção coletiva em hospitais americanos estabelecidas para proteger enfermeiros e médicos de pacientes com alto risco de agressão, pessoas idosas, pessoas que têm problemas mentais, pessoas que ao se aproximar, ele pode dar soco, pontapé, chute. E é um equipamento de proteção coletiva nos Estados Unidos, por exemplo, a cor do lençol. Então, quando o enfermeiro ingressa num quarto que a cor do lençol é, por exemplo, amarela, ele já sabe que ele tem que se prevenir de riscos psicossociais e de agressão, porque aquele é um paciente que é apontado como uma ameaça. Relações interpessoais, eu acredito que foi aqui em São Paulo, um colega de vocês, muito arguto, ingressou com uma ação, uma faculdade de Direito, tinha um diretor que era um assediador quanto mais moral.
A empresa, a universidade foi condenada diversas vezes na justiça e essa pessoa não saía. Ela permanecia como o diretor da faculdade. Isso foi público, saiu nos jornais. E o procurador do trabalho ingressou com uma ação civil pública dizendo: tirem esse camarada daí, porque ele não cumpre a sua função social quanto ao seu contrato. Vejam que é difícil isso, né? É polêmico, porque então, até então nós víamos a organização do trabalho e a qualidade das relações interpessoais no meio ambiente do trabalho como fatores intrinsecamente ligados ao desejo e à opção patronal, né? Os valores corporativos aplicados numa empresa, quem o escolhe? O empregador. Entretanto, se ele cultiva valores que levam a esse tipo de desagrado, desumanidade, maltratamento, convalida esse tipo de coisa, isso passa a ter uma conotação pública. É possível de discussão judicial. Apesar da polêmica, concordo. E liminarmente, o juiz afastou o fator que causava o que eu chamo de poluição ambiental trabalhista. Não era um elemento químico, nem físico, nem biológico. Era um ser humano. Era um ser humano que causava a poluição naquele meio ambiente do trabalho. Captou essa ideia de que as relações interpessoais é integrante do conceito mais amplo de meio ambiente de trabalho. Veja, clientes, terceirizados, representantes de tomadores de serviço, por aí vai, eu preciso correr. Logo, a tipologia dos riscos laborambientais, pelo menos, abrange os clássicos riscos físicos, químicos e biológicos e, claro, também os ergonômicos e psicossociais, abrangendo, portanto, essa dimensão complexa, holística, ver o homem como um todo, corpo e alma, né? Ver saúde na perspectiva, inclusive, de bem-estar mental e social. Tudo bem, pessoal? Eu, de novo, estou passando aqui, não estou mostrando para você. Me avisem se eu falar alguma coisa aqui. Está aqui, ó. Essas são as relações interpessoais. Eu não enxergo nada aqui, tá? Para vocês verem como eu estou. Só vejo o borrão. Aqui, a tipologia dos fatores de risco que eu mencionei. Tudo bem? Portanto, o meio ambiente do trabalho, o conceito tradicional é este: local onde o trabalhador exerce suas atividades. Se eu perguntar para uma pessoa lá fora, o que é meio ambiente do trabalho? Ele vai dizer: é o local de trabalho. Mas, incrivelmente, se eu perguntar para muitos colegas juízes, ele vai dizer: é o local de trabalho. Então, a concepção do senso comum, infelizmente, reducionista, ela, inclusive, vigora muitas vezes no campo do técnico. Nós, como profissionais, né? Procuradores do trabalho, inclusive. Então, a gente precisa realmente lançar por terra essa concepção e adotar uma concepção. Este é o meu conceito de meio ambiente do trabalho, exposto na obra Poluição Laborambiental, que é a minha tese de doutorado. Meio ambiente do trabalho é a resultante, não é o local de trabalho. O local de trabalho é uma dimensão do meio ambiente do trabalho. Ele é muito mais que isso, ele é a resultante da interação sistêmica de fatores naturais, técnicos e psicológicos, ligados às condições de trabalho, organização do trabalho, relações interpessoais, que condiciona a segurança e a saúde física e mental do ser humano exposto a qualquer contexto jurídico laborativo. Esse qualquer contexto jurídico laborativo, eu quero dizer que o direito ao meio ambiente do trabalho equilibrado nestes termos não tem nada a ver com empregado seletista. Ele não tem o direito ao meio ambiente do trabalho equilibrado porque ele é trabalhador. Não, ele tem esse direito por ser humano. Portanto, o terceirizado, o estagiário, o empregado seletista, né, o voluntário, todos têm esse direito ao meio ambiente do trabalho equilibrado. Por isso eu faço questão de dizer que não é uma conotação empregatícia de meio ambiente do trabalho, muito pelo contrário, é uma concepção ligada diretamente à existencialidade humana e à própria dignidade humana. Por corolário, o que é meio ambiente do trabalho equilibrado? É isto, na minha concepção. Eu só considero o meio ambiente do trabalho equilibrado quando eu tiver acomodação de condições de trabalho seguras, organizações de trabalho sadias e relações interpessoais respeitosas, com a adoção de uma visão protetiva holística do ser humano, saúde física e mental. Então vejam que é uma perspectiva que tenta abraçar essa dimensão conceitual ampla, tanto de meio ambiente quanto do meio ambiente de trabalho. É isso que está aí, né? Ok. Tudo bem, pessoal? Quanto tempo eu tenho?
20 minutos. Tenho 20? Eu acho que dá. Pronto. Ufa, cheguei então na palestra, no nosso tema. Eu precisei fazer isso, acredito que tenha sido interessante, para eu poder colocar para vocês a minha visão. Minha visão é de direito ambiental. Tá? A minha visão é de que a proteção do meio ambiente do trabalho, ela é feita de maneira mais adequada e eficaz através do instrumental jurídico ambiental. É o direito ambiental que nos fornece essa ferramenta. A CLT e as NRs, elas não foram construídas e concebidas na axiologia do direito ambiental. Elas não têm isso. Historicamente é impossível. Tá? Elas não nasceram com essa visão. Nós é que passamos a ter essa visão, e hoje eu tenho proposto isso nas minhas falas, nos meus escritos, que a adoção da perspectiva ambiental é a perspectiva mais adequada para tutelar o meio ambiente do trabalho. No final da minha fala, eu vou fazer uma proposta para a associação que toca esse assunto. Bom, vamos lá. Agora eu vou começar. Qual a minha ideia? Romper com qualquer pensamento bifurcado, binário, que divida meio ambiente do trabalho e as demais dimensões ambientais. Acabar com isso. E tentar traçar um elo de comunhão de interesses, avivar isso, inclusive para vocês. O quão há de comunhão de interesses entre a classe trabalhadora, os trabalhadores, e a sociedade, e a comunidade, os vizinhos. Lembra do caso Shell Basso? Não há como nós fazermos essa distinção, gente. Não existe como eu falar que há o interesse dos trabalhadores ali e não há interesse da comunidade. É claro que há. Na hora que há o derramamento de produtos químicos no solo, em quantidade suficiente ao permitido, quando é atingido o lençol freático, é óbvio que este é um problema que é de toda a comunidade, não só dos trabalhadores. Portanto, é isto que eu quero avivar. E para tanto, eu quero usar esses meus 20 minutos para rapidamente tentar desconstruir ou alertá-los de algumas práticas discursivas usadas pelo empresariado, pelos próprios trabalhadores, pela comunidade e também pelos técnicos, inclusive nós, na nossa concepção e argumentação, que dificultam a criação dessa comunhão de interesses entre trabalhadores e comunidade. Em primeiro lugar, o que é muito levantado pelo empresariado para evitar uma coalizão de interesses entre trabalhadores e comunidade. E quando eu falo comunidade, eu falo inclusive movimento ambientalista. Tá? Primeiro, saúde versus emprego. As ameaças empresariais de que, olha, se eu tutelar tua saúde, tu perdes teu emprego. Se de fato, o empresariado pode falar assim, e assim o faz muitas vezes. Se verdadeiramente nós levarmos a sério essa história de equilíbrio do meio ambiente do trabalho, me desculpem, trabalhadores, eu vou ter que demitir gente, porque isto é custo. Então eles colocam diante dos trabalhadores uma lógica binária em que impõe uma escolha arbitrária entre ou você tem saúde ou você tem emprego. E isto arrefece o ímpeto ambiental dos trabalhadores. Muitas vezes, também há outros motivos, claro, mas isso acaba desestimulando articulações e movimentações do ser obreiro coletivo em defesa do equilíbrio do meio ambiente do trabalho, ou pelo menos levando à risca, né, a disciplina desse equilíbrio. Por outro lado, há o argumento lançado para a comunidade também. Eles dizem assim, ou podem dizer assim, olha, se nós investirmos ou se nós publicizarmos a existência de problemas ambientais que não são tão grandes assim, mas se nós publicarmos isso e de fato nós tomarmos medidas a respeito, vai acontecer que os impostos, o recolhimento de impostos vão reduzir para o município, os empregos indiretos vão desaparecer, porque nós vamos fechar algumas etapas, alguns setores, e aí gente que tem trabalho indireto ligado a isso vai perder seu emprego. E também mencionam a questão de que as propriedades próximas à empresa podem perder em valor. O valor dessas propriedades porque estão próximas de um local com suspeita ou simples indícios de problemas ambientais. Vocês captaram? Esse é um discurso também muito tentador e muito persuasivo, que faz com que muitas vezes a comunidade e até próprio as autoridades públicas, os governos, executivo, legislativo,
acabem tergiversando no enfrentamento duro a respeito de indícios concretos de poluição ambiental produzidos por empresas. Falo isso, por exemplo, foi público isso, no Pará, o vazamento de uma determinada empresa lá, ela afetou uma biodiversidade lá no meu estado, e quando decidiu-se entrar mesmo forte na questão da denúncia ambiental, o argumento foi: ok, vamos fechar a fábrica e vamos voltar. Este argumento foi decisivo. Então, vamos acabar. Todos que estão empregados serão desempregados. E nós vamos tirar nossa fábrica, pagar as indenizações e ir embora. Este é um argumento difícil, duro, e que a realidade muitas vezes nos faz pensar. Meu tempo está ok, né? Tá ok. Tudo bem, Helder? Tranquilo? Tranquilo. Bom, outro argumento muito usado: saúde pública e meio ambiente natural. Esse é um argumento sutil. Evita-se mencionar que a problemática ambiental atinge o ser humano. Cuidado. Muitas vezes se menciona: não, mas isso é um problema, que pena, afetou os peixes, os rios, né, os animais, e tenta escamotear, e sabe, ele tenta tirar, desumanizar o problema, porque é diferente quando você diz: olha, o teu problema está colocando em risco crianças, mulheres e homens, comunidade e classe obreira, né? Quais outros discursos dificultam essa comunicação de interesses escamoteiam essa comunhão de interesses entre trabalhadores e comunidade? Veja que eu estou trabalhando em destruir, desmoronar a ideia de que o que acontece dentro dos muros da empresa não tem a ver com a comunidade. É isso que eu estou destruindo. Existem interesses e comunhões de interesse entre os trabalhadores e a comunidade como um todo, dentro e fora. É esta ideia, né? A ideia da comunidade, por exemplo, não, o que acontece lá não tem nada a ver com a gente. Dentro dos muros da fábrica, dentro do que acontece lá dentro, sabe, isso não é de muito interesse para a gente. E não pensem aqui, gente, apenas em elementos físicos e materiais, não, tá? O meio ambiente do trabalho é um foco de irradiação de diversas modalidades poluitivas. Da mesma forma que existem casos comprovados de adoecimento de filhos das mulheres, porque os trabalhadores que tinham contato com pó químico, elementos tóxicos, as roupas lavadas em casa, junto com as roupas da família, intoxicaram os familiares. Esse é um caso de migração de uma poluição química do meio ambiente do trabalho que afeta os lares. Mas também podemos dizer que a poluição imaterial também acontece quando alguém é destratado, humilhado, né? No meio ambiente do trabalho, ele é assediado. O que acontece quando ele chega em casa, gente? Ele reproduz a violência. Vejam como o meio ambiente do trabalho chega a ser foco, inclusive, de problemáticas familiares, porque ele chega em casa, vai bater na mulher, vai bater no filho, ele quer reproduzir aquela violência. Então não é uma questão, o meio ambiente do trabalho nunca foi, não é e não será apenas um problema só dos trabalhadores e dos patrões. Existem dimensões ambientais, e quando elas tomam essa questão ambiental, elas passam a ter um contorno de ordem pública. É uma das minhas conclusões da minha fala aqui. Então essa ideia, esse manto de invisibilidade entre o que acontece lá dentro e nós aqui fora, essa distinção é uma distinção que muitas vezes a comunidade abraça, e isto desfavorece coalizações entre a comunidade e os trabalhadores em temas que lhes são comuns, como a proteção ambiental. Público e privado, aqui é uma consequência desse primeiro argumento, né? Ou seja, é aquela ideia, não, mas peraí, também não é assim. Eles, como disse o professor Alisson aqui, eles contratualmente concordaram com os termos, né, desse contrato. Então, se eles estão lá realmente respirando ar impuro, se estão tendo um movimento muito repetitivo, uma pena, mas eles recebem um adicionalzinho de insalubridade. Esta visão também da comunidade, né, dificulta a coalização de forças entre interesses dos trabalhadores e interesses da comunidade. Então, isso também é um elemento, essa ideia de que o empregador não deve explicações à comunidade. O Guilherme Feliciano sempre cita isso em aulas e em palestras, que ele uma vez recebeu uma ação do sindicato que pedia informações sobre a quantidade de elementos químicos depositados no solo, e a empresa no e-mail respondeu: não é da tua conta. Isso eu comunico para as autoridades públicas, só a ela devo essa informação. É óbvio que não.
A quantidade de elementos depositados em terra é um fator que demanda interesse público. E aí não é só o sindicato, é qualquer trabalhador. Se o cara entra com uma ação individual pedindo isso, eu dou. Então aqui até uma comunidade, a associação do bairro tem o direito de pedir essa informação à empresa, porque é uma informação ambiental. Logo, né, Pedro? É uma informação de ordem pública. Então a gente tem que ter cuidado com esse jogo discursivo. E a gente tem que romper essas barreiras culturais que dificultam a criação desses elos. Avançando aqui. Os ambientalistas também têm suas falhas. Infelizmente o movimento ambiental começou, e é muito forte, né, no meio ambiente natural, né? O meio ambiente natural, o ambientalismo, o movimento do direito ambiental começa na década de 60, em 62, com o livro Primavera Silenciosa da Raquel Carson. Ou seja, ali começa a discussão de como o homem começa a afetar a própria biosfera. Então ele inicia numa perspectiva de meio ambiente natural, mas isto está mudando. Na verdade hoje, inclusive com a perspectiva da justiça ambiental nos Estados Unidos, você tem essa perspectiva forte hoje, o que abrange o ambiental também a cidade, também o meio ambiente do trabalho, né? Então tem realmente uma visão um pouco mais ampla. Então o meio ambiente natural, os ambientalistas que incorporam uma perspectiva de meio ambiente apenas na perspectiva da biosfera dificultam essa coalizão, porque eles não têm essa visão um pouco mais holística. Vou correr. Estou partindo para o fim, tá? Lamentavelmente. É porque meu tempo está corrido. Bom, os profissionais técnicos aqui, infelizmente nós temos também falhas discursivas e de concepção que dificultam isso. A gente entender que uma tragédia ambiental é também, muitas vezes, não só também uma tragédia ambiental trabalhista, mas muitas vezes uma tragédia ambiental é fruto de falhas lá, no meio ambiente do trabalho. Eu não tenho dúvidas que o controle mais rigoroso e eficaz da proteção ambiental como um todo é o controle rigoroso do equilíbrio do meio ambiente do trabalho, porque lá é o que nós chamamos, o que os portugueses chamam também, de princípio da contenção do risco na fonte. É lá, na observação da chaminé, na observação dos detritos, na observação do que acontece na organização do trabalho, se os trabalhadores que têm a função de manutenir os instrumentos estão tendo realmente seus intervalos. Quem lida com elementos perigosos, máxima atenção, tem que ter sempre a sua organização do trabalho muito bem regulada, para não ter falha humana, porque a falha humana pode gerar problemas catastróficos. Então, o meio ambiente do trabalho é essa fonte, muitas vezes de poluição, muito mais ampla. Técnicos que falham. A palavra acidente é terrível. Lembra como a pessoa da Vale foi lá, o presidente disse, foi um acidente. O que traz a palavra acidente? Eventualidade. Infelizmente aconteceu, né? Foi realmente uma coisa, isso aqui foi uma exceção. Sempre se tenta tirar o elemento organizacional do jogo. Quer dizer que foi uma falha comportamental? Bhopal foi assim. A empresa disse que um cara maluco foi lá e fez vazar. Não foi bem assim. Tinham problemas organizacionais. Essa ideia de sempre focar na culpa, no comportamento individual do trabalhador, muitas vezes é um recurso discursivo que tenta escantear o ponto nevrálgico do problema, que é a própria organização do trabalho. Então a gente tem que ter cuidado com essa binaridade individual organizacional. Nós temos que ter esse foco. Não posso falar, não vai dar tempo de falar, mas eu defendo a existência de um princípio ambiental trabalhista específico, que é o princípio da análise contextual das causalidades acidentais. Buscando justamente essa perspectiva sistêmica, holística. Um acidente de trabalho nunca é unicausal. Como todo elemento ambiental, ele é pluricausal. Você tem que ter uma visão mais ampla. Bom, também é um problema discursivo a história de objetividade e subjetividade. Prestem atenção nisso. A ideia de que a ciência é neutra, a ideia de que a ciência tem a palavra final, a ideia, você está dizendo que tem indícios de poluição, cadê o profissional técnico gabaritado americano que diga isso? Não, mas espera aí, a minha água está com gosto ruim. Mas você não é cientista. Você é simplesmente um vizinho da empresa. Você é só um trabalhador.
o fetiche da ciência. E isto, gente, já caiu por terra no próprio direito ambiental, tá? Em tempos de risco, né? O professor Ulrich Beck já disse na Sociedade de Risco, hoje você tem a falência da ciência. Hoje nós decidimos no direito ambiental, não pelo que a ciência diz como correto, mas pelo que ela não sabe. Você sabe se isso vai dar problema? Ele falou, olha, nós não temos como dizer cientificamente, então não faça, princípio da precaução. Então hoje a ciência está em declínio. A pós-modernidade coloca em xeque o pensamento científico, porque ele não consegue ver todos os desdobramentos e os efeitos sinérgicos das movimentações humanas. Então essa perspectiva, na verdade, é uma ideia que secundariza, na verdade, deprecia o conhecimento empírico. E aí eu digo para vocês, nós precisamos dar mais atenção ao conhecimento empírico. E quando eu digo isso, eu falo conhecimento dos trabalhadores e também da comunidade. É preciso levar em consideração. Eu dizia isso ontem numa palestra que eu fiz na ASP. É inaceitável que um PPRA seja concebido e criado sem a participação dos trabalhadores. Porque quem conhece o meio ambiente do trabalho, a execução do trabalho, quem sabe os caminhos, os atalhos, os riscos, aquilo que é distinguido já na ciência, na psicologia e na medicina, na psicologia principalmente, entre o trabalho real, né, e o trabalho prescrito. O professor Christopher Dejoux trabalha isso. Ou seja, esta vivência, essa riqueza é desprezada devido ao fetiche da ciência. Então, nós precisaríamos realmente que não só o conhecimento dos trabalhadores, mas também os conhecimentos da comunidade, os indícios que ela aponta sejam considerados seriamente por todos que têm responsabilidade pelo equilíbrio do meio ambiente do trabalho e do meio ambiente geral. Essa ideia, portanto, de que o objetivo é o que vale, ciência neutra, e o subjetivo, a opinião ou a informação de outros não cientistas, não tem valor nenhum. Isso é muito criticado. Estou partindo para o fim. Terminou o tempo? 3 minutos. 3 minutos? Meu Deus. Segurança e saúde. Outro problema. Até para julgar, vocês sabem disso, né? É muito mais fácil eu julgar quais os fatores ou o fator que causou um acidente típico que uma doença ocupacional. Especialmente se essa doença ocupacional é ligada a distúrbio mental, né? Então, como é que eu digo? Cadê o nexo causal? Como é que eu provo? Então, essa dificuldade com doenças ocupacionais, os americanos se preocupam muito com isso, porque os médicos, né, os cientistas, eles dão muito valor para os acidentes típicos, mas para as doenças ocupacionais é meio que deixado de lado. Quando alguém é atendido, e essa é a ideia da Constituição, quando cria o meio ambiente do trabalho e vincula ao SUS, lá no 208 da Constituição, é que um médico lá no SUS, um médico lá, recebendo vários atendimentos de pessoas, ele, opa, peraí, você mora onde? No bairro tal. Você está com problema de pulmão. Eu já atendi 3 pessoas esse mês vindo desse mesmo bairro com o mesmo problema. Opa, indício de poluição. Se ele aprofundar um pouco mais e fizer como o professor Bernardino Ramazzini, né, e perguntar para ele, onde você trabalha? Ele vai dizer, todos são da mesma empresa. Portanto, eu tenho indícios fortíssimos de poluição ambiental trabalhista. Então, essa perspectiva, né, deixada de lado para as doenças ocupacionais, dificulta muitas vezes a identificação desses problemas comunitários, cuja fonte é justamente o meio ambiente do trabalho. E aqui eu estou encerrando. Vou encerrar sem explicar muito, só dando ideias para vocês. Eu não estou aqui dando respostas, pontos de reflexão, tá? Nessa minha breve fala. Quero colocar para vocês 6 pontos, tá, para reflexão. Primeiro, eu acredito que é preciso um amplo trabalho de conscientização dessa visão holística do meio ambiente. A comunidade precisa saber que o que acontece dentro da empresa é de importância dessa comunidade. Então, isso envolve a importância do equilíbrio ambiental como fator de contenção de riscos do meio ambiente em geral. Isso implica a necessidade de discutir a organização do trabalho e a própria qualidade das relações interpessoais. Gente, isso aqui não é nem um absurdo, tem lei falando isso. Vocês lembram da lei do motoboy que diz que não pode o motoboy receber recompensa baseada em número de entregas, né, na velocidade? Por quê? Porque o motoboy, quando recebe uma diretriz de trabalho dizendo, se tu não entregares isso em meia hora, você vai pagar a pizza, ele acelera e os riscos para ele aumentam. Tem lei dizendo que isso não pode.
Ora, uma lei veio e interferiu na organização do trabalho. Por quê? Porque é tema ambiental. A mesma coisa o canavieiro, quando a justiça diz, o TST, olha, não pode pagar canavieiro apenas com salário e produção. Tem que ter fixo mais produção. Por quê? Porque quando é só produção, ele se mata para ganhar mais um pouco. Isto é um problema ambiental. Portanto, a gente pode botar o dedo. Fomento a participação de novos atores sociais. Aqui eu proponho que, por exemplo, no caso de Brumadinho, é óbvio, hoje, mas nem o sindicalismo está em baixa, está mal mesmo, está mal das pernas. Mas muitas vezes hoje você tem atores empoderados, estão empoderados os ambientalistas. E aí você pode ter os olhos da sociedade dentro da empresa, pelos trabalhadores, e lá fora a comunidade será a voz dos trabalhadores. Então essa comunhão, essa associação pode ser muito benéfica quando o que está em jogo é a saúde, segurança humana e também o meio ambiente como um todo. E aqui é o meu último slide, vou só dizer para vocês propor. Primeiro, o MPT tem que estar presente em todas as comissões e comitês de avaliação de barragem. Todas. No meu estado, infelizmente, o comitê que foi criado para avaliar as barragens não incluiu o MPT. Não sei se eu estou falando besteira, mas eu li o decreto e não tinha o MPT. Por quê? Porque ainda tem a concepção de que isso não tem nada a ver com o meio ambiente do trabalho. Que isso não tem nada a ver com o PT? Não. Tem a ver. Tudo a ver. Então eu acho que vocês devem pleitear. Eu estou terminando um texto a respeito disso. O MPT tem que participar de toda e qualquer discussão que envolva meio ambiente, porque é muitas vezes na empresa que está a fonte do risco para o meio ambiente em geral, né, Fábio? Atuações em conjunto, eu não vejo problema nenhum hoje uma ação ser ajuizada pelo MPT, pelo MPF e pelo MPR. Eu não vejo dificuldade de legitimidade ativa. O que importa é a tutela do interesse. O que importa é o interesse meta-individual. Eu também não vejam, para mim o Ministério Público do Trabalho poderia, não estou aqui fazendo uma crítica, a gente não sabe, mas eu acho que ele pode ingressar com ação pedindo que, por exemplo, se o refeitório e todo o recursos humanos de uma empresa é construído exatamente na direção da barragem, se ela romper, cabe ao Ministério Público ingressar com uma ação pedindo remoção do ilícito, dizendo, faça um planejamento agora de construção de outro lugar para esses trabalhadores. Vocês entenderam? Não tem como permanecer assim. Então, eu defendo, coloco essa ideia para vocês, né, para reflexão, a possibilidade do Ministério Público do Trabalho, né, ajuizar ações para que tutele a saúde e segurança desses trabalhadores que estão alojados e colocados na direção da canalização dos detritos se a barragem se romper. Maior atenção quanto à prática do greenwashing. O que é o greenwashing? É quando uma empresa se vale no mercado de uma identidade protetora do meio ambiente, entretanto o seu meio ambiente do trabalho é nocivo. Ela diz que no meio ambiente natural ela é super protetora e ambiental, sustentável, só que seus trabalhadores têm altos índices de adoecimento, assédio. Ora, se o meio ambiente do trabalho integra o meio ambiente humano, portanto, ok, estou concluindo, vou ter que encerrar. Quando ele discursa para o público sustentabilidade, mas no interno o meio ambiente do trabalho não é sustentável, ele pratica o que se chama greenwashing. E isso dá muitas discussões, eu acho que fica para vocês. E por fim, gente, não pode, e eu estou encerrando mesmo, um juiz do trabalho, um procurador do trabalho, ingressar na carreira sem estudar direito ambiental, é inaceitável. Todo dia a gente lida com isso. Eu propus ao TST, está lá para análise, que direito ambiental, não é tudo não, direito ambiental, base histórica e principiologia, só isso. Para que os juízes do trabalho que entrem na carreira conheçam direito ambiental. A diferença entre precaução e prevenção, por exemplo. E também os procuradores do trabalho. Me parece que não tem isso, porque eu já fiz essa pesquisa. Pessoal, essas aqui são algumas obras, o Lacer tem aqui essas obras, tá? O Poluição. Sandoval, não me ajudaste aqui. O Poluição, Direito Ambiental do Trabalho, junto com o Guilherme, uma coletânea, são duas ou três obras. Reforma Trabalhista, acho que vocês conhecem, do quarteto, e também o Manual Prático de Audiências Trabalhistas, inclusive abordando a temática e a prática e dinâmica dos procuradores do trabalho. Estes aqui são os meus contatos. Desculpa pela demora, talvez eu tenha passado um pouquinho, agradeço
penhoradamente a oportunidade. Espero ter sido muito útil para vocês. Muito obrigado.